Pessoal, voltando à nossa aula sobre o discurso, tá? Agora nós vamos entender como que nós fazemos a mudança do discurso direto para o discurso indireto, e é possível também mudar do discurso indireto para o discurso direto. Primeiramente, nós estamos vendo a mudança do discurso direto para o discurso indireto. Então eu voltei um pouquinho aqui para nos localizarmos. Mariana perguntou: o que posso fazer para ajudar? Nós temos aqui o discurso direto. Aqui nós temos: Mariana perguntou o que podia fazer para ajudar. Aqui nós temos o discurso indireto. Na aula anterior, nós vimos a questão da palavrinha que, da conjunção que faz a separação entre a fala do narrador e a fala do personagem. Mas se vocês observarem as frases um pouquinho, vocês devem ter notado que a mudança não foi apenas o uso do que. Houve mudança de verbo no tempo do verbo. Quando eu falo tempo do verbo, presente, pretérito, futuro, tá bom? Houve mudança na pessoa do discurso, que é o que? Eu, primeira pessoa. Ele ou ela, terceira pessoa. Então, essas mudanças, elas são comuns na hora de nós fazermos a mudança do discurso direto para o discurso indireto. Aqui estão algumas regrinhas. Na passagem do discurso direto para o discurso indireto, ocorrem mudanças nas pessoas do discurso. Primeira pessoa, eu, nós, que eu é singular, nós é plural. E a terceira pessoa, ele, singular, eles, plural. Certo? Então há uma mudança. Lembra do exemplo que eu dei a aula passada, quando nós vamos reproduzir a fala de alguém. Há mudança nos tempos verbais, presente, pretérito e futuro. Vamos dar uma retomadinha aqui, bem simples. Presente, o momento de agora. Então agora é o presente. Eu estou aqui transmitindo essa explicação para vocês. Pretérito já foi, é o passado. E futuro é o que será, tá? O que ainda vai acontecer. Depois nós temos mudança na pontuação da frase, porque eu não uso travessão, eu não uso os dois pontos. E também a mudança quando eu tenho palavras como amanhã, no dia seguinte, aqui, lá, que a gramática classifica como advérbios. Mas é importante o quê? Você observar que esse tipo de palavra também vai sofrer alteração. Ok? Vamos lá. Exemplos. Discurso direto. Eu estudo no período da manhã. Eu, primeira pessoa. Certo? É uma fala direta. Eu mesma estou falando. Se alguém for reproduzir essa fala minha, a pessoa vai usar o discurso indireto. Ele disse que estudava no período da manhã. E aí? O que temos de mudança aqui? Ele disse, já começou aí a mudança. Eu já deixei claro que a fala não é minha. Ele disse. O uso do que para separar a fala do narrador com a fala do personagem. E agora acontecem as mudanças. Que estudava no período da manhã. Eu estudo. Eu estou falando diretamente. Vem alguém e diz o que eu falei. Ele disse que estudava. Então, olhem as mudanças. A primeira pessoa do singular passou para a terceira pessoa do singular. Então, eu tenho lá, ó, eu, ficou ele. Ok? O verbo no presente do indicativo, estudo, passou para o pretérito imperfeito do indicativo, que eu tenho, estudava.
Então, estudo é presente, estudava é pretérito. Quando eu reproduzo a fala de alguém, eu faço alteração no tempo do verbo, porque não é mais o momento da fala. A pessoa já falou, então ela vai para o pretérito. Por quê? O momento da fala já aconteceu. No momento da fala, o tempo presente. Mas eu vou reproduzir o que já aconteceu. Então eu reproduzi no pretérito. Ele disse que estudava no período da manhã. Próximo exemplo. Discurso direto. Nós iremos ao clube amanhã. Observem as cores. Nós temos aí, ó. Olha só. Nós, primeira pessoa do plural. Iremos é o verbo. E aí nós temos amanhã, que indica tempo. Ok? Fazendo a mudança para o discurso indireto, nós temos lá, ó, eles. Então, nós, primeira pessoa, passou para eles. Aí aqui, eles disseram que iriam ao clube no dia seguinte. Voltando um pouquinho, tiramos os sinais de pontuação, não temos dois pontos, não temos travessão. Tá? Agora a fala é indireta. O narrador reproduz a fala do personagem. O que, fazendo a separação, isso é comum na mudança do discurso. A forma verbal iremos, futuro do presente, vem para a forma verbal iriam, porque é futuro do pretérito, é uma ação que a pessoa já falou. Amanhã, nós temos agora no dia seguinte. E aqui estão as explicações que foram feitas nessa mudança. A primeira pessoa do plural passou para a terceira pessoa do plural. E o verbo no futuro do presente do indicativo passa para o futuro do pretérito do indicativo. Aí eu acredito que vocês estejam aí se perguntando: Pro, nós não vimos esses tipos de verbo, esse tempo do verbo. Nós não vimos. Aqui o nosso foco é a mudança do discurso. Parece difícil, por quê? Porque eu passei aqui a regrinha para vocês. Mas automaticamente, quando você vai contar para alguém algo que você ouviu, essa mudança ela ocorre com bastante simplicidade quando você vai falar, porque é algo comum. Aqui nós estamos com regras. Pensem aí em casa agora em uma situação em que vocês receberam um recado da escola para transmitir para os pais, para o responsável. Você chegou em casa e disse assim: mãe, o seu Edson disse isso, isso, isso. Mãe, o seu Edson disse que amanhã nós teremos uma programação diferente na escola. Pronto, você fez a mudança. Aqui nós estamos vendo as regrinhas, tá? Mas nós fazemos isso. Você faz isso em todo o tempo. Quando você vai reproduzir algo que você ouviu, que você vai dar um recado, que você vai conversar com alguém. Parece um pouquinho complicado, porque aqui eu coloquei os nomes para vocês entenderem a regra. Mas sempre que vocês vão reproduzir a fala de alguém, é isso aqui que acontece, tá bom? Então, olha só, nós vimos os sinais de pontuação, vimos o uso da vírgula, fizemos todo um contexto para a gente entender que os sinais de pontuação eles são usados na escrita para reproduzir o que foi falado. E aí nós viemos para a parte do discurso, que é quando o personagem fala dentro do texto. E aí, se for o discurso direto, eu vou fazer uso do sinal de pontuação específico, que é os dois pontos e ou travessão, quando o personagem já está falando. E vou usar o discurso indireto, então eu não reproduzo da maneira como
o personagem falou, então eu não tenho travessão, eu não tenho dois pontos, tá? E no texto como um todo, nós usamos os demais sinais de pontuação. A vírgula, o ponto final, o ponto de exclamação, o ponto de interrogação e assim por diante. Aqui nós fechamos um bloco da nossa matéria, que é o que nós havíamos começado, tá bom? Na próxima aula nós vamos falar agora a respeito de outras coisas, tá? Então eu quero que vocês prestem bem atenção nisso aqui, para que entendam que nós fechamos um conteúdo, tá? Até a próxima aula.